Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Aqui quem está falando é o Bruno Clemente, tudo bom? Espero que você esteja bem. O vídeo que nós vamos discutir agora, o que nós vamos discutir nesse vídeo, é justamente algumas técnicas um pouco mais avançadas do RNP. Algumas funcionalidades aí interessantes que você possa usar para incorporar na sua aula, para que você saia de apenas usar o webcam e apenas mostrar uma apresentação de slides, tá certo? A primeira que eu quero mostrar para você, vou tirar aqui o nosso bate-papo por enquanto, para ganhar um pouco mais de tela. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma apresentação de slides para vocês. Já estamos aqui com a nossa visualização, tá certo? A primeira são as formas de interagir com essa imagem aqui do fundo. Aqui no canto, se você for o moderador da sala, você vai ter acesso a essas ferramentas. Se você não for moderador da sala, não vai aparecer para você. Ah, poxa, mas como é que eu faço? Eu posso estar fazendo uma aula integrada. Sim, pode acontecer. E aí, se você estiver fazendo uma aula integrada, você precisa passar permissão para outra pessoa. Se eu clicar aqui no nome da pessoa, eu posso, por exemplo, tornar um moderador ou tornar um apresentador. Cuidado que apresentador só pode ter uma pessoa, que é quem está fazendo a apresentação. Então, se eu tornar, por exemplo, o nosso colega, o nosso amigo Jorginho, como moderador, já mudou a corzinha do Jorginho aqui. Vamos dar um pulo na tela do Jorginho para ver o que vai acontecer. Estamos na tela do Jorginho, esse nosso colega agora. Quando o Jorginho vier aqui, ele tem funcionalidades que antes ele como aluno não tinha, como convidado ele não tinha. Ele pode, por exemplo, fazer algumas coisas aqui, como roubar o apresentador de mim. Caso ele... desculpa, quem vai apresentar sou eu. E aí no momento que ele fizer isso, vai sair de Bruno Gutierrez Rato Clemente, quem se tornará o apresentador vai ser o Jorginho. Outra coisa que podem ter são algumas ferramentas das quais eu já falo daqui a pouco. Abrir uma sala privada, cronômetro, transmitir sessão e coisas do tipo. Tudo bem? Vamos transformar esse cara como um apresentador. Se ele já é o moderador, ele pode puxar o apresentador para ele. Mas vamos fazer o caminho normal. Estou na tela do Bruno, vou clicar no meu Jorginho e falo que eu quero que ele se torne um apresentador. Já não sou, sumiu aqui para mim a funcionalidade de apresentador. Tá certo? Eu vou retornar aqui para a tela do Jorginho, olha o que apareceu para ele. Já estão as opções aqui do apresentador. Tudo bem. Como é que eu uso essa ferramenta? Primeira coisa, nós estamos numa ferramenta de mão, de mover aqui. Ó. Não tem nada que eu estou fazendo agora, porque a imagem ela cabe exatamente dentro da apresentação. Mas eu tenho outras coisas que eu posso fazer, como por exemplo, botar um texto. Eu posso escolher, por exemplo, um tamanho de fonte. Eu posso escolher uma cor, vamos colocar um verde mais claro aqui. Eu posso clicar e arrastar nesse espaço e escrever atenção. Ou então, por exemplo, não percam. E isso vai ficar na tela de todas as pessoas. Então é uma ótima forma de você fazer em cima da sua apresentação, em cima do material que você está expondo. Lembrando que a gente já viu, a gente tem outro vídeo no canal te ensinando como colocar um PDF, uma apresentação. Então você pode muito bem abrir uma apostila junto com o teu aluno e fazer ponderações e fazer aí alterações para o seu aluno, tá bom? Escrever no texto junto com ele durante o momento da aula. Se eu volto aqui para o slide 3, não tem. Mas quando eu vou novamente para o 4, continua. Então você pode meio que rabiscar o seu PDF para mostrar para o seu aluno. A segunda funcionalidade que você tem é a linha. Vamos botar uma linha vermelha aqui para dar um destaque numa determinada informação. Opa, eu coloquei ele verde aqui. Ele não trocou a cor. Só um instante. Vamos botar ele vermelho de novo. Tá? Dando um destaque. É excelente quando você quer pontuar pontos específicos. Você também tem ferramentas de elipse. Tudo bem? Triângulo. Quadrados ou retângulos, dependendo de como você o montar. E lápis, onde você pode você mesmo escrever alguma coisa. Eu não sou muito bom em escrever com esse lápis. Eu frequentemente escrevo mal escrito, então eu não uso muito essa ferramenta com esse propósito. Mas eu ainda posso usar para riscar alguma informação específica. Tudo bem? Essas são as ferramentas. Atenção que você pode trocar a espessura da linha.
se for útil para você. Tá? Eu vou voltar aqui para menorzinha, né? E aí, por último, eu tenho o desfazer anotação. O desfazer, ele vai desfazendo a última. A última coisa que nós colocamos foi esse borrão. Então, quando eu clicar em desfazer, ele vai tirar. E quando eu clico novamente, ele me tirou aqui o que eu tinha marcado a lápis. E clicando novamente, ele me tirou o último tracinho da letra A. E agora a letra A, e agora a letra L, e assim em diante. Então, eu estou desfazendo as minhas anotações. Se você não quiser fazer uma a uma, você pode clicar em limpar todas as anotações. E ele tira todas as suas anotações. Poxa, Bruno, mas por que minhas anotações? Eu não falei que quem escrevia na tela era o apresentador? Pois é, mas olha que recurso bacana. A gente tem aqui o modo multiusuário. Quando eu seleciono o modo multiusuário, eu permito que várias pessoas escrevam. Observe que aqui na minha tela, eu estou vendo que Jorginho está escrevendo com o lápis. Vamos voltar na tela do Bruno. Olha o que apareceu aqui. Bruno Gutierrez está escrevendo de lápis. Então eu posso vir aqui e falar que o Bruno vai escrever alguma coisa na cor amarelo. Vamos colocar agora que é um círculo. E o Bruno vai circular uma determinada informação de amarelo. Enquanto isso, o nosso Jorginho pode usar o violeta e marcar alguma outra coisa. Ah, mas eu queria fazer um círculo, não uma elipse. Vamos desfazer a anotação, trocar a nossa ferramenta e marcar. Então isso te permite fazer, por exemplo, atividades das quais você coloca, por exemplo, um coletivo de palavras ou expõe um determinado texto. Isso é excelente, por exemplo, em aulas de idioma, onde você pode botar um texto e fazer uma pergunta ao vivo para o teu aluno. E aí então você fala, por exemplo, olha, a gente tem esse determinado parágrafo, eu tenho esse determinado sujeito, identifica ele na frase, e o seu aluno ele usa a ferramenta de multitela para poder fazer essa marcação. Tudo bem? É um recurso bem interessante que a RNP oferta. Última observação. Na hora que eu clicar no botão limpar todas as anotações, ele vai limpar todas as minhas anotações, da forma que eu pontuei agora há pouco. Observa. Opa, ele só tirou o roxo. Por quê? Porque eu não estou mexendo nas anotações das outras pessoas, tá certo? Vamos fazer uma nova anotação aqui. Se eu quero tirar todas, incluindo as dos meus alunos, porque imagina a situação complicada. O seu aluno escreveu no material e depois você não consegue retirar aquilo. Você já terminou a atividade, você vai ter que ficar pedindo pessoa por pessoa para eles retirarem. Talvez isso possa dar alguma complicação, dar algum atraso. Então o que eu posso fazer é cancelar o modo multiusuário. A partir do momento que eu cancelo o modo multiusuário, todas as anotações voltam a ser do apresentador. Então clicando no botão limpar todas, ele apaga todas, afinal todas são minhas. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, para a gente continuar partindo do princípio que o Bruno é o professor e o Jorginho o aluno, eu vou retornar aqui o apresentador para o Bruno e vou seguir da próxima tela, tá bom? Então, fizemos aí um apanhado geral das principais ferramentas aqui de manipulação dessas apresentações. Outra coisa interessante é a enquete. Você pode usar alguns modelos padrão de enquete, como por exemplo verdadeiro e falso. Ouve esse barulhinho, não sei se vocês ouviram ele, mas ele dá um pan para você saber que começou uma enquete. Essa é a tela do professor, ele sabe que tem 0 pessoas que votaram em verdadeiro, ou seja, 0%, o falso 0 pessoas, 0%. Estou aguardando respostas, ele identifica o número de pessoas na sala além de você, e ele fala quais são os usuários e as suas respostas. Vamos para a tela do Jorginho. Tá aqui a tela do Jorginho, olha o que apareceu para ele. Eu vou marcar o Jorginho, ele é meio controverso, ele preferiu marcar falso. Na hora que eu faço isso, se eu retornar para a tela do professor, eu já identifico qual foi a resposta do Jorginho, assim como quais são as pessoas que já fizeram, né? Já marcaram alguma opção e qual foi a sua resposta. Terminei tudo, eu posso publicar os resultados da enquete. Está aqui em cima os resultados, é isso que os seus alunos vão ver. Verdadeiro 0, 0%, falso 1, 100%. No caso, numa sala de aula, você vai ter um resultado muito mais realista. Vou clicar aqui em publicar os resultados da minha enquete. Já apareceu aqui no canto que falso teve um voto, foi 100%. Teu aluno que está acompanhando, ele já consegue enxergar aqui no cantinho da sua apresentação. Mas Bruno, você só consegue fazer esse tipo de enquete? Não, você consegue fazer bem mais formas. Como por exemplo, vamos de novo. Vou clicar numa enquete e eu posso escolher uma enquete de sim e não,
uma enquete com opções. Então eu posso criar o meu slide e dentro do meu slide eu posso colocar A, 2 pessoas, B, 4 pessoas, C, 7 pessoas, D, 10 pessoas. E aí então eu venho imediatamente e clico nesse botão. O aluno, tela do Jorginho, tá aqui a tela do Jorginho, ele vai ler no seu slide as opções e só vai se preocupar em marcar a opção que ele quer. Ele marcou C. Então vamos voltar aqui para a tela do professor. Jorginho marcou C. Eu vou publicar os resultados da enquete. Olha como é que aparece aqui direitinho para o aluno. Mas imagina que você não preparou seu slide. Você quer você escrever. Tem como fazer? Tem como fazer. Enquete personalizada. E ele vai me pedir quais são as opções. Então imagina que eu estou num enunciado e eu preciso fazer uma conta. 2 pessoas, 3 pessoas, 6 pessoas ou 9 pessoas. Posso deixar uma opção em branco aqui, tá? E aí eu vou iniciar a minha enquete personalizada. Pronto, vamos olhar a tela do Jorginho. Tá aqui. Já apareceu exatamente o número de opções. Então, se você fez uma pergunta na sala de aula, rapidamente o aluno pode votar na que ele acredita que é a correta. Agora o Jorginho vai estar confiante que são 9 pessoas. Vamos retornar aqui na tela. Jorginho escolheu a opção 9 e eu vou publicar essa informação para ele. Tudo bem? Então isso é uma forma interessante de você fazer ali em tempo real junto com o teu aluno, tá certo? Clicando aqui no limpar as anotações, some a enquete também, tá? Isso é uma forma muito interessante e interativa de você pedir a opinião dos alunos, de você pedir uma resposta para os alunos e eles acompanharem o resultado. Como a gente já tinha mencionado antes, tem algumas outras funcionalidades. Carregar uma apresentação, a gente já tem vídeo no canal. A sala privada, nesse momento eu não vou mostrar ela aqui como é que funciona, acho que nesse momento não é interessante, mas a gente tem o cronômetro. Ativando o cronômetro, ele abre essa opção, que eu tenho 2 opções. Primeiro, cronômetro, eu só posso iniciar e ele vai começar a fazer uma contagem de tempo do meu cronômetro para ver, por exemplo, quanto tempo as pessoas demoram para fazer uma determinada atividade, por exemplo. Mas eu posso fazer um negócio que eu acho inclusive mais interessante. Vou resetar ele aqui e escolher temporizador. E eu posso dar um tempo para as pessoas, como por exemplo, eu posso escolher que eu quero 10 minutos e eu clico em iniciar. Observa aqui em cima na tela do aluno, vamos lá na tela do Jorginho. Está aqui, ó, o aluno está vendo a passagem do tempo. Então o aluno sabe o tempo que ele tem para uma determinada coisa. Imagina que você propôs a ele uma pesquisa, por exemplo. Então você pode confiar, galera, 10 minutinhos para vocês darem uma entrada na internet, pesquisarem sobre o assunto tal. No final de 10 minutos, a gente volta e discute o que vocês pesquisaram. Então você consegue usar essa ferramenta, ela é muito interessante, justamente inclusive para criar essa noção de prazo para o aluno. Nesse primeiro momento, especificamente no nosso campus, não é muito recomendado que você faça isso agora, porque nós estamos no primeiro ciclo das atividades remotas. Então é interessante que você mantenha as suas aulas o mais enxuta possível, tá certo? Mas de qualquer forma, é uma ferramenta interessante para você conhecer. No futuro, você pode usar esse momento para fazer esse tipo de atividade. Mas pelo menos por enquanto, nesse período específico, é interessante que você faça aulas mais curtas, até por conta da necessidade dos nossos alunos de não ter uma aula longa demais, porque muitos deles dependem da questão da internet, disponibilidade de um computador, pacote de dados e coisas do tipo. Eu vou parar o meu temporizador, vou reiniciá-lo e recolher ele aqui para o canto. A próxima ferramenta que eu queria mostrar para vocês é compartilhar um vídeo externo. Para isso eu peço 1 minuto de vocês, eu vou buscar um link do YouTube e já retorno. Vamos de volta. Eu iria mostrar diretamente o link já copiado, mas para quem não tem afluência eu prefiro mostrar aqui de novo, tá bom? Já encontrei um vídeo que eu considerei interessante mostrar, é um vídeo curtinho com demonstrações gráficas bacanas para que o aluno possa visualizar a questão das relações químicas dentro da disciplina. Então eu abri uma página do YouTube, tá certo? Eu procurei demonstrações moléculas químicas e aqui dentro eu encontrei esse vídeo de 2 minutos e 30, um videozinho bem curtinho, tá bom? Do canal O Incrível Pontinho Azul, só pra gente ter uma demonstração. Eu vou copiar esse endereço aqui de cima, botão direito copiar ou Ctrl C, vou retornar na minha conferência web, clicar no mais, compartilhar um vídeo externo, aqui ele pede para eu colocar o endereço, Ctrl V ou colar, e vou compartilhar o vídeo. Ele vai substituir a minha apresentação pelo vídeo do YouTube.
tá certo? Então você... Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ajudar, como, por exemplo, a liberação de calor nas combustões, a mudança de cor, como quando um alvejante cai numa rua. Então vocês conseguem mostrar um determinado vídeo. Existem trabalhos maravilhosos na internet, de altíssima qualidade. Muitas vezes o professor não vai ter como replicar um determinado vídeo desses com tanto empenho aí na parte de animação, porque isso exige muito, existe uma área de conhecimento diferente. Então muitas vezes a gente pode se apropriar desse material, sempre lembrando de manter o direito de autoria, ou seja, mostre o vídeo, disponibilize o link para o seu aluno. Lembra que eu mencionei lá das notas compartilhadas? Olha aqui, eu posso colocar aqui. Olha o link aqui para a galera. Pronto. Então, se o aluno quiser, ele pode ser direcionado diretamente para a página do YouTube, tá certo? Mencione qual é o canal, porque isso é uma questão de direito de autoria, ou seja, esse canal foi responsável pela criação desse vídeo. Então, é interessante que você deixe claro isso, porque se o aluno gostar, ele vai curtir o canal, ele vai acompanhar o que tem lá, e isso naturalmente é interessante para ele. Finalizei o vídeo, aqui é legal que você pode ir para frente, para trás, voltar, avançar e tudo mais. Cheguei no final, terminei a minha apresentação, clico no mais, parar o compartilhar o vídeo externo, ele vai retornar para a minha apresentação. Tudo bem? E a última ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho muito interessante, é o transmitir sessão. Eu não recomendo que o transmitir sessão seja utilizado, pelo menos no primeiro momento, porque é interessante que o aluno faça parte, é interessante que o aluno participe, tá certo? No sentido de poder ligar o microfone, no sentido de poder ligar uma câmera, de poder conversar diretamente com o professor. O momento síncrono ele é importante e é interessante para o aluno que ele se veja participando, tá certo? Mas se você quiser, você pode usar essa ferramenta de transmitir sessão. Isso basicamente vai criar uma live, onde o aluno só vai poder assistir o vídeo e interagir por chat, mas ele não vai poder ligar uma câmera, ele não vai poder ligar o microfone. Isso é interessante se você tem, por exemplo, um convidado externo, e isso é interessante se você quer, por qualquer motivo, alcançar um número bem maior do que os alunos da sua sala de aula. Por hora, eu não vou mostrar essa funcionalidade, porque eu acredito que é muito mais interessante fazer uma live pelo YouTube. E eu mostro para vocês a live do YouTube em outro vídeo, tá bom? Se for para usar live, recomendo que façam a live do YouTube usando a ferramenta que eu vou apresentar para vocês, ao invés de simplesmente clicar no transmitir sessão. Porém, se vocês quiserem, saibam que a ferramenta da RNP possibilita isso para vocês, tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado para entender. Se ficarem com dúvidas, não se esqueçam de colocar aqui embaixo nos comentários, eu vou responder um a um. Dá uma curtida aí no vídeo, compartilha com os colegas de trabalho que precisam nesse momento aqui de atividades remotas, a criar esse material, fazer o uso da ferramenta da RNP para conduzir as atividades síncronas, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, muito obrigado, bom dia, boa tarde ou boa noite.